E aí galera, tudo bem com vocês? Que é o professor Alan, o professor de vocês de língua portuguesa, pela Julia Lenker Fontinelli. E estamos aqui mais uma vez reunidos, ainda de forma virtual, para a nossa primeira aula de língua portuguesa do segundo semestre letivo de 2021. Depois aí desse período de férias que nós tivemos, estamos aqui de volta. E nesse primeiro momento aqui do nosso segundo semestre, a gente vai focar na recuperação e na revisão de conteúdos para que a gente possa fazer uma atividade para recuperar as notas do semestre passado e também para dar ponto extra para aquelas pessoas que não estão precisando de recuperação, mas que vão fazer atividade também para garantir esse ponto no terceiro bimestre, que a gente vai iniciar logo depois desse período de recuperação, tá certo? Então o conteúdo que nós vamos revisar em literatura é a questão da prosa romântica no Brasil, a primeira parte, né, os dois primeiros momentos da prosa romântica do nosso país. Vocês vão ver que quando nós formos iniciar o conteúdo que vai ser correspondente ao terceiro bimestre, né, quando a gente for iniciar as AP1s, vocês vão ver que nós vamos estudar a segunda metade desse conteúdo. Né? Por isso que é importante para todo mundo, não só para aqueles que vão fazer a recuperação, prestar atenção nessa retomada de conceitos sobre a prosa romântica no Brasil em literatura, tá certo? Como vocês devem lembrar, nós já estudamos a poesia do período romântico, a gente estudou a primeira geração romântica, na qual nós lemos os poemas do Gonçalves Dias, nós estudamos também a segunda geração romântica da poesia, encabeçada lá pelo Álvares de Azevedo, né, ultrarromantismo, e nós vimos também a poesia de Castro Alves, lá na nossa terceira geração romântica da poesia aqui no nosso país. Mas agora a gente entrou na prosa, que é aquele texto corrido, que se divide em períodos e parágrafos, e nós já vamos iniciar comentando um pouquinho sobre o contexto histórico do surgimento desse gênero romance, né? Que são esses livros que no início não eram bem livros, como a gente vai ver aqui agora. Vocês devem lembrar que eu já comentei com vocês que quando a família real veio aqui para o nosso país em 1808, nós tivemos uma série de transformações que aconteceram no nosso país, especialmente no Rio de Janeiro, que se tornou ali a capital do país, né? Mas esses avanços se espalharam por toda a nossa nação. Um dos que interessam aqui para a gente nesse momento é a criação da imprensa, que fez com que surgissem o que? Os periódicos, que eram aquela espécie ali de jornal daquela época, em que nós tínhamos, em que a gente começou a passar a entender esses romances que estavam em formação, tá? Nós tivemos também, galera, consequentemente, com a ascensão da burguesia, essa nova classe social que conseguiu seu poder, um aumento do público leitor, porque vocês devem saber que naquela época pouquíssimas pessoas conseguiam ler, né? Então, apenas as pessoas que tinham maiores condições eram aquelas que se alfabetizavam. Mas, de toda forma, nós tivemos um crescimento dessa classe e de uma nova geração de pessoas letradas, capazes de acompanhar as notícias que eram veiculadas. Então foi nesse período, justamente para dar conta dessa nova classe que estava se alfabetizando e que poderia consumir esses romances, a gente tem aí o surgimento dos romances do período romântico brasileiro, e eles vinham numa seção, gente, que eles chamavam de folhetim, tá? O folhetim era justamente dedicado para que esses capítulos fossem sendo publicados semanalmente, e aí, ao longo de um período, nós tínhamos aí o romance completo. É como se fossem as novelas, né? Só que isso acontecia dentro dos periódicos, tá? Como consequência do grande sucesso dessas publicações, escritores nacionais iniciaram a produção do gênero no país e, orientados pela concepção romântica de valorizar a cultura, as raízes e as tradições nacionais, produziram romances que podem ser classificados como indianistas, históricos, regionais ou regionalistas e urbanos, tá certo? Hoje nós vamos revisar os romances indianistas e os romances regionais. Os históricos e os urbanos vão ficar para o terceiro bimestre, quando a gente iniciar a AP1, tá certo? Não dá para falar de romantismo no nosso país sem lembrar de um dos principais nomes, talvez o principal nome, do romantismo brasileiro, que é o José de Alencar. Tá certo? Cearense, José de Alencar, a gente precisa ter bastante orgulho dessa figura.
nós tivemos aí a escolha do indígena como herói, não foi feita somente na primeira fase da poesia romântica. Lembra da poesia lá do Gonçalves Dias? Há alguns importantes romances desse período que se valem da figura do índio para a construção de um personagem forte, corajoso e moralmente perfeito. Atento à produção de uma literatura nova de caráter nacional, o cearense José de Alencar representou as diversas faces da vida brasileira nos romances, e ele publicou todos os tipos disponíveis ali à sua época de romances, né? Ele publicou romances de caráter indianistas, regionalistas, urbanos, históricos. Mas a gente vai focar aqui no José de Alencar dentro da concepção indianista, né? Que era inspirado em quê? No mito do bom selvagem, na valorização das raízes nacionais, né? De que o homem ele nasce puro, mas quem o corrompe é a sociedade. O romancista se voltou para o índio e a natureza, eleitos como os representantes da nossa nacionalidade. Então, o que é que o José de Alencar fez no Guarani, na Iracema e em Ubirajara? Ele pegou o índio, a natureza, a fauna e a flora brasileiras e colocou em lugar de destaque. Nessas obras, os costumes e as tradições indígenas, os animais, a vegetação, são todas descritas, gente, com muitos detalhes, enquanto os heróis indígenas são representados de maneira idealizada e têm entre suas principais características a pureza, a lealdade e a coragem, né? Puxando aqui a questão do mito do bom selvagem. E aí a gente viu sobre Iracema, né? Que é aquele romance ali que vai representar a união de uma filha de um pajé, né? De uma indígena nativa aqui do nosso país, que acaba se apaixonando pelo colonizador português, né? O Martim. E aí, da relação que eles têm, nós temos aí o primeiro cearense, né? Nasce aí o primeiro cearense e, na verdade, o primeiro brasileiro, né? Que é justamente fruto aí dessa mistura entre uma nativa daqui brasileira e um colonizador português, tá certo? A gente já discutiu bastante sobre a Iracema, convido vocês a pesquisarem sobre a obra, mas o enredo da história é basicamente esse amor aí proibido entre essas duas figuras, tá certo? Então, gente, o que vocês precisam saber sobre o romance indianista, né, é justamente essa questão de colocar o índio, né, o indígena, no centro desses romances, em papel de destaque, e com isso valorizar também aquilo que está por volta dele, né, que é a natureza, a fauna e a flora. E esses indígenas eram sempre muito idealizados e tinham características de moral, né, de pureza, de lealdade, enfim, tá? E sobre Iracema, é um dos principais romances do nosso grande escritor José de Alencar, e é um excelente exemplo, junto também com o Guarani, né, junto também com o Birajara, de um romance do tipo indianista. Nós temos também, galera, já aqui pensando em outro tipo de romance, o Visconde de Toné, que foi um dos fundadores aí da Academia Brasileira de Letras e que é um dos grandes nomes do nosso regionalismo, dos romances regionais. O que é isso basicamente? Como nós vimos, a perspectiva nacionalista levou, que é típico do romantismo, né? Levou os escritores do romantismo a retratar tradições culturais, paisagens, costumes, modismos, valores e expressões linguísticas de diferentes regiões do Brasil, como o Sul, o Nordeste e o Centro-Oeste. Então, o que é o romance regionalista? São romances que se passam em regiões que até então não eram muito conhecidas pelo nosso país, pelas pessoas do nosso país, né? Quando que o eixo ali ficava muito no Sudeste, esses romancistas que escreviam romances regionalistas, eles tinham a intenção de mostrar ali a cor local dos seus ambientes, né? Dos ambientes em que eles nasceram. Né? Então, é justamente valorizar a sua região. Com clara intenção de demonstrar aos brasileiros lugares até então pouco conhecidos do país, os autores utilizaram a maneira de falar, os costumes, né, para compor o cenário desses romances. Tá? Então já é um tipo diferente de romance que tem um propósito diferente, que é justamente levar aí a cultura de regiões pouco conhecidas para o grande público. Tá? O José de Alencar também escreveu, gente, romances regionalistas, mas eu quero focar aqui com vocês no Inocência, do Visconde de Toné, que é a obra-prima da literatura regionalista romântica. Então, quando vocês encontrarem, por exemplo, no Enem, né, se o Enem colocar alguma questão sobre regionalismo, é muito provável que faça referência aos textos do
Visconde de Tournai e Inocência, tá? A obra de Tournai se distingue pela sobriedade. As personagens são menos idealizadas, os diálogos são naturais e espontâneos e a paisagem é retratada sem excessos, tá certo? Essa é uma característica, são características do romance regionalista. E do que se trata Inocência? A gente já discutiu com mais detalhes, mas só para relembrar aí vocês, vai narrar também uma história de amor impossível, vamos dizer assim, entre uma jovem do sertão aí de Mato Grosso e Cirino, que era um prático de farmácia, enfim, que se apresentava como médico, né? E por que era impossível a realização desse amor? Porque ela já havia sido prometida aí pelo seu pai a Manecão Doca, que era esse vaqueiro aí rústico, engeirado. Vocês sabem que antes tinha toda essa questão, né? De casamentos que eram arranjados até, às vezes até antes do nascimento. Então, por que esse é um romance regionalista? Porque quando você faz a leitura, você tem toda uma descrição do local, no caso aí do sertão de Mato Grosso, e a gente tem características daquele local sendo colocados para a gente, né, sendo descritos para a gente, e a gente passa a ter uma ideia, né, do que seria aí o sertão de Mato Grosso, a época em que esse romance foi publicado. Então, por isso que ele pode ser considerado um romance regionalista, tá? Porque ele valoriza a cor local do ambiente em que ele foi escrito, tá certo? Essa é a parte de literatura que nós acabamos de ver, mas em relação à língua e linguagem, né, a gramática, nós estudamos também o numeral, gente, que é uma classe muito simples de entender, mas que muita gente ficou com dúvida na prova, muita gente errou questão sobre o numeral, e é uma classe gramatical que é relativamente simples de entender, então não vamos errar novamente, tá certo? Nós temos, gente, um numeral, que é uma classe aí que indica o quê? Quantidade exata definida de seres animados ou inanimados. Ou seja, gente, é uma classe que vai indicar para a gente, que vai dar a ideia de números, de ordens, de sequências, de posição. Do ponto de vista morfológico e funcional, os numerais são palavras que antecedem os substantivos, eles vêm antes dos substantivos contáveis, e justamente por estarem ali perto do substantivo, eles vão concordar em gênero e número. Como por exemplo aqui, ó, 10 pensamentos de alguém que acabou de beijar pela primeira vez. Nós identificamos aí dois numerais, 10 que está se referindo a pensamentos e primeira que está se referindo à vez. Percebam que essas duas palavras fazem referências a números, a quantidades, a posições, a sequências, tá certo? Então, isso é um numeral. Muita gente teve dificuldade de identificar na nossa prova. Por isso que estamos aqui revisando de novo. E nós temos, gente, pelo menos 5 tipos de numerais. O primeiro deles, né, o primeiro grande grupo, são os numerais cardinais, que são aqueles que vão indicar quantidade, número exato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Ou seja, é uma quantidade exata, é um número exato. Por isso que são numerais cardinais, tá? Como nós vimos ali naquele exemplo, né, do primeira vez, 10 pensamentos de alguém que acabou de se beijar pela primeira vez, 10 é um numeral cardinal. Ordinal, gente, ó, o nome já diz, indica a ordem, muita gente errou na prova. Indica o lugar, a posição que um ser ocupa em determinada sequência. Então nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, é posição, tá? Como naquele exemplo, primeira vez é um numeral o que, gente? Primeira vez é um numeral ordinal. Multiplicativos são aqueles, gente, que vão indicar aumento, multiplicação, como o nome já disse. Como, por exemplo, o dobro, o triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. Então, se vocês observarem esses números, vocês vão ver que eles estão fazendo referências à multiplicação, tá? E os fracionários? É o contrário, é a divisão, é muito simples de entender. Ó, os numerais fracionários indicam a diminuição proporcional. Se os multiplicativos eram aumento, aqui é a diminuição, ou seja, a sua divisão em partes ou frações. Então, meio, né? Um terço, um quarto, um quinto, um sexto e por aí vai, tá? Indicam divisão em partes ou frações.
E por último, nós temos os coletivos, que aí são vários, eu coloquei uma lista aqui para vocês verem. Nós temos aqueles que vão designar um conjunto de seres, e que por isso são nomeados numerais coletivos, eles vão fazer referência a uma coletividade. Eles indicam a quantidade exata de coisas, então aqui tem vários, eu não vou ler todos para não cansar vocês. Eu vou colocar esses slides aqui no box de informações, mas por exemplo, nós temos aí bimestre, 2 meses, nós temos milênio, um período de 1000 anos. O que é uma semana? É um período de 7 dias. O que é uma década? Um período de 10 anos. Ou seja, cada palavrinha dessa vai indicar um agrupamento de coisas, de seres, tá? de quantidade de tempo. Então, por isso que eles são numerais coletivos. Então, o que vocês precisam saber, gente, para se dar bem na nossa avaliação, é basicamente isso. Em literatura, nós temos aí a primeira parte do romantismo em prosa, com o romance indianista e o romance regionalista, e na parte de gramática, mais especificamente os numerais com essa classificação. Eu vou colocar aqui os slides que eu utilizei aqui nesse vídeo no box de informações para vocês baixarem, darem uma olhada. E eu peço que vocês também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e colocar o nome completo de vocês acompanhado da turma nos comentários, para que eu possa ter aí noção daqueles que estão assistindo e daqueles que acompanharam o vídeo até aqui, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, mas nós vamos ficar por aqui. Um abraço em cada um de vocês e até mais.